A história do petróleo. Apenas 100 anos depois do início da civilização do automóvel, os especialistas alertam que o homem já queimou cerca de metade das reservas mundiais de petróleo, que a natureza levou milhões de anos para produzir. Quarta parte: o esgotamento do petróleo. A história do ouro negro tem sido marcada pelas lutas de poder entre países produtores e consumidores. Uma nova fonte de pressão agrava uma situação já tensa: o declínio dos recursos petrolíferos, que pode ocorrer nas próximas décadas devido ao aumento do consumo. A Segunda Guerra do Golfo. Quarenta dias depois do início das hostilidades, em 1º de maio de 2003, o presidente Bush anunciou o fim das operações no Iraque, mostrando a todo o planeta a imensa superioridade militar americana. Os americanos levaram apenas 19 dias para entrar em Bagdá, derrubar Saddam Hussein e terminar a ditadura que já durava 24 anos. Bush alcançou um dos principais objetivos dessa campanha, que era derrubar Saddam Hussein, visto como um tirano e cúmplice de Bin Laden e da Al-Qaeda. Agora só falta reestabelecer a paz, encontrar as armas de destruição em massa e implantar a democracia. Esses objetivos elevados escondiam algo menos honroso, algo ligado ao petróleo. Sheikh Yamani, ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita, acha que sim. I have no illusion. Oil is the prime objective for the invasion and occupation of Iraq. During the period of President Clinton, 10 Americans wrote him a letter suggesting that America has to go and occupy Iraq and control the oil fields. This was years ago. Among the 10, Vice President Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Armitage, and so on. This is a known fact. So those people became in the administration and they really have the power to decide. Logo após as eleições de 2000, Rumsfeld afirmou claramente que os interesses estratégicos do petróleo deviam ser combinados com objetivos militares. We have a political policy that makes the Arabs our enemies. That's still true. And we have an economic policy that makes us dependent on Arabs for our oil. It's a very difficult position. Well, of course, now, putting this in today's context, we have people in the White House who are going to say we're going to solve this problem, not by producing more energy, and not by producing energy here. We cannot do that here. There are no possibilities of producing more oil here, but by taking over Iraqi oil. You take over Iraqi oil, and we can take over Saudi oil and the oil in the rest of the Gulf, and then we will be in a position to dictate policies forever to the other consumers, namely Europe and Japan and India and everybody else. It's a weird situation we're in today. Essa situação vem das diversas mudanças que ocorreram na década passada. A era das supercompanhias.
Entre as duas guerras do Golfo, as técnicas mais eficientes de exploração e refino de petróleo e a contenção da demanda europeia causaram superprodução. Os preços despencaram em 1998, o ano da crise asiática. Nessas circunstâncias difíceis, as grandes companhias mais uma vez souberam se adaptar. Uniram-se em posições de mercado mais poderosas, as supercompanhias. Foi o que aconteceu quando a anglo-britânica British Petroleum e a americana Amoco fizeram a maior fusão da história do petróleo. A francesa Total fez o mesmo e depois de encampar a belga Petrofina, fundiu-se com a Elf Aquitaine. Ainda mais espetacular foi a fusão de duas empresas americanas, a Exxon e a Mobil, que criou a maior empresa do mundo, ainda maior que a General Motors e a Ford. As many of you know, I have never been in favor of bigness for bigness' sake alone. But there are clearly benefits to having this broader resource base. Said another way, this is a case of the whole being greater than the sum of the parts. Ironicamente, a Exxon e a Mobil foram parte importante da Standard Oil até 1911, quando o império de Rockefeller foi alvo das leis antitrust. 90 anos depois, a reunificação da Exxon e da Mobil parece a vingança póstuma de Rockefeller. As pequenas companhias foram varridas do mapa pelas poderosas supercompanhias. Estas concentraram suas atividades no refino, distribuição e na petroquímica, cujos lucros multiplicaram-se por 10 desde o final dos anos 90. A partir de 1999, os preços voltaram ao normal, até a decepção que se seguiu à rápida vitória americana no Iraque. Desde o início da ocupação americana, era óbvio que o petróleo demoraria a voltar aos mercados mundiais. Em vez da paz esperada, as tropas americanas confrontaram a hostilidade crescente da população. Ainda pior, eram atacados sem cessar por diversos grupos armados. Como os americanos esperavam modernizar a indústria petrolífera iraquiana depois de 10 anos de embargo? Além disso, o equipamento de petróleo era continuamente sabotado. A Casa Branca queria usar o petróleo iraquiano em vez de o petróleo saudita, pois a Arábia Saudita estava envolvida nos atentados de 9 de setembro, mas não o conseguiu. Apesar de inúmeros ataques terroristas que ameaçaram a estabilidade da Arábia Saudita, o país continuou a ser o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos e a Europa. O preço do óleo cru começou a subir novamente devido ao confuso contexto geopolítico. Em novembro de 2003, o preço por barril ultrapassou $30. Diversos fatores acentuaram o nervosismo do mercado e provocaram um aumento de 30% no preço do óleo cru em um período de 6 meses. Um deles foi o conflito entre o Sindicato de Petroleiros da Venezuela e o governo de Hugo Chávez e as greves que se seguiram. Porém, a principal causa do que parecia ser uma nova crise foi o inacreditável aumento da demanda chinesa por petróleo. A sede chinesa por petróleo. Até o final do século XX, a China era autossuficiente em petróleo, mas a situação mudou de repente no início do século XXI. The first time I actually went to China was in April 1997, and I was staggered
at the road construction that was going on and the airport construction that was going on. But Beijing still was so different than Shanghai, and in Beijing there were still masses of bikes every place you look. Very, very few cars. I went back to Beijing in the third week in February this year, and what happened? The bikes have almost disappeared. They now have massive traffic jams in these beautiful highways that they built only 7 years ago. They're filled up with cars. So I think what's happened in China over the course of the last 7 years has been nothing short of breathtaking. And good for the Chinese that they've been able to do this. They're just trying to catch up with where Japan was in the 1960s. India, ironically, is now about 1/3 the energy consumption per capita of China. So China is leaving India in the dust. Should both countries aspire to be like we were 20 years ago? Why not? But then you have to get back to a more serious issue. How on earth would the world come up with enough current conventional energy to let that event happen? The numbers are really, staggering. Houve uma grande mudança econômica, social e industrial na China. E em apenas um ano, o número de carros subiu 80%, causando um aumento de 30% na importação de petróleo em 2003. 6 anos depois, o consumo de petróleo já atingiu o patamar previsto para 2010. A China produz 2/3 do petróleo que consome, graças a seus campos em alto mar. Mas as estimativas dizem que essas reservas estarão esgotadas dentro de apenas 5 anos. O consumo de petróleo na China irá aumentar tanto que em 20 anos deve igualar o dos Estados Unidos, o maior consumidor de energia do mundo. O descuidado consumo de energia americano. Os Estados Unidos herdaram o sonho de prosperidade e consumo ilimitado do pós-guerra. Esse sonho moldou o modo de pensar e viver dos americanos de hoje. If you really get into the way the statistics work, we're actually a remarkably energy efficient user. We just use a lot of it. We drive in the United States because of the fact that we have 48 contiguous states, and people just have sort of always grown up saying, I think I'll get in a car in Denver, and 2 days later I'll be in, not Chicago, but New York. In Europe, almost no one even thinks about driving those distances. In Japan, you'd have to basically circle the country about 5 times. And so one of the reasons we use so much more gasoline than anyone else is we drive about 50% more. We created the suburbs after World War II, and in the creation of the suburbs, that led to bigger homes. So our homes basically use more energy because the footprint's bigger and the ceilings are bigger. And then we never got on top of mass transportation. And you can argue we should have done that at some point, but you can also argue that mass transportation, given the spatial way the United States spread out, would have probably been impossible to do. And mass transportation is very expensive to try to go back and redo after you've already expanded. So I think basically we sort of set the die for the way our energy consumption ended up being in 2003 in the 10 or 15 years following World War II, and today reverse any of those things are very, very hard to do. Unless you start reversing things like the move to the suburbs and say, corral all the people back into cities, put people into, or have people work at home. You've got to do some very basic change in lifestyles before you really even make any sort of a dent on our energy consumption. Todos os americanos precisam perceber que o petróleo é uma fonte de energia não renovável e extremamente preciosa. Infelizmente, ainda não sabem disso. There was a poll done of high school seniors in Texas about 10 years ago, and I can't remember the precise numbers, but it was stunning. Something like 65% had no idea where motor gasoline came from. A gasoline station.
So when you have that sort of energy ignorance, it's really hard to get people to pay much attention to it. O consumo descuidado de petróleo e o rígido estilo de vida representam um sério risco ao futuro dos Estados Unidos, que precisam de fontes externas de petróleo. As próprias declinaram nos anos 70. Les Américains sont devenus les plus gros importateurs de pétrole du monde. Il ne faut pas l'oublier. Ils importent aujourd'hui presque 60% de leur consommation. Et ça va être croissant. Cette dépendance va s'accroître. Alors, quand on sait le rôle que joue le pétrole dans l'économie américaine, ou pour l'armée américaine, eh bien, moi, je conçois, je ne rejette pas du tout le fait que les Américains, ils ne s'en cachent pas derrière, considèrent que les questions pétrolières relèvent de ce qu'ils appellent leurs intérêts vitaux. C'est-à-dire des thèmes pour lesquels ils sont prêts à faire la paix et la guerre lorsqu'ils estiment que ça peut être remis en cause ou que c'est un aspect qui pourrait les affaiblir. Mais do que nunca, era necessário encontrar novas fontes para o futuro energético. Foi uma boa razão para retomar as relações diplomáticas com seu antigo inimigo, a Rússia. Ainda mais que ela se tornou o maior produtor mundial de hidrocarbonetos. O país dos oligarcas do petróleo. No final dos anos 90, a indústria petrolífera russa voltou a funcionar. Ela criou a recuperação econômica e a sociedade de consumo. Well, if you go to Moscow, you'll see that all the money comes to Moscow and comes from oil. There's nothing else in Russia. Oil is central to the economy. The problem is that if you have an economy which rests on oil, chances are you're not going to have investment in other sectors. And so that you actually won't build a vibrant economy where capital will flow to other sectors and other regions. And so oil, and you look around the world, one of the founders of OPEC described oil as the excrement of the devil. Because it tends to corrupt countries, it tends to encourage very bad economic decisions. And this could happen in Russia as well. O epicentro da renovação russa está na Sibéria Ocidental, em Surgut. Era uma cidade pioneira, construída 40 anos atrás na era soviética, para abrigar milhares de trabalhadores heróicos que iriam conquistar as grandes jazidas de petróleo descobertas nos anos 50, nos territórios ancestrais dos Nenet e dos Khanty, dois povos nativos das estepes russas. Apesar das condições climáticas extremas, transformaram a Rússia no maior produtor de petróleo dos anos 70. 20 anos depois, a superexploração das jazidas e a falta de organização da indústria provocaram vários acidentes com graves consequências ambientais. Essas catástrofes refletiam a incompetência do regime que se desintegrou após a queda do Muro de Berlim em 1989. Distúrbios populares e lutas pelo poder aconteceram em Moscou. Gorbachev, que lutava pela transição, foi deposto. Em 1991, Boris Yeltsin foi eleito presidente da Confederação Russa. Nesse período conturbado, a economia ficou à beira da falência e a produção de petróleo caiu pela metade. Em 1995, buscando levantar o país, o presidente Yeltsin lançou um programa de privatização das companhias estatais. Isso abalaria todo o setor petrolífero que havia sido privatizado em 1917 por Lenin.
Empresários implacáveis que eram amigos do presidente Yeltsin realizaram essa incrível mudança econômica e levaram a Rússia para a pior forma de capitalismo, sem nenhum período de transição. Esses oligarcas tinham um objetivo: enriquecer muito o mais rápido possível. As maiores fortunas vieram do petróleo. Mikhail Khodorkovsky, um jovem de muito sucesso, é o exemplo perfeito do novo oligarca do petróleo. Mas, ao contrário dos demais novos ricos russos, Khodorkovsky era visto como um homem simples que respeitava os valores tradicionais. Mas não é isso que sua vida demonstra. Depois de um início promissor com contrabando de bebidas, computadores e imitação de roupas de grife, esse engenheiro químico de origem modesta e que pertenceu à juventude comunista fundou um banco para administrar o orçamento do Estado, ainda na época de Gorbachev. Yeltsin entregou a esse banco a privatização da Yukos, uma das maiores companhias petrolíferas soviéticas. O banco comprou-a por apenas 350 milhões de dólares. Khodorkovsky passou a exibir seu talento como empresário e mostrou-se tão ambicioso quanto seu ídolo, Rockefeller. Iniciou uma operação para atrair investidores ocidentais e, com a ajuda do know-how americano, transformou a Yukos em uma poderosa companhia internacional. Neftyugansk simboliza seu sucesso. Essa cidade de 100 mil habitantes, localizada no centro das jazidas da Sibéria Ocidental, foi totalmente dedicada à glória da Yukos. A sorte parecia sorrir para a Yukos. Depois de 9 de setembro, os americanos voltaram-se para a Rússia a fim de substituir o petróleo saudita. Começara a lua de mel entre Putin e Bush. Isso continuou até a reunião presidencial em maio de 2002, em Moscou. Os dois presidentes assinaram um acordo energético fortalecendo o intercâmbio econômico entre os dois países. As a result of the negotiations, the following joint statements by President Vladimir Putin and by President George Bush are adopted. O acordo foi formulado 5 meses depois em Houston, Texas. O governo americano prometeu uma generosa contribuição à indústria petrolífera russa em troca da promessa do governo russo de que seu petróleo fluiria para os Estados Unidos, visando ser seu maior fornecedor em 2010. O petróleo siberiano começou a jorrar, mas como transportá-lo por uma distância tão grande até os petroleiros americanos? Depois dos acordos de Houston, 4 companhias russas, entre elas a Yukos, decidiram construir um oleoduto com 2.500 quilômetros de comprimento. Queriam ligar a Sibéria a Murmansk, o único porto do Mar de Barents, sem gelo durante todo o ano e de triste fama pelos 122 submarinos nucleares abandonados à ferrugem. A construção começará em 2007 e, se tudo der certo, o petróleo irá para as refinarias texanas.
Apesar de condições tão promissoras, as grandes companhias anglo-americanas enfrentam a oposição feroz dos oligarcas russos do petróleo. Certain Russian oligarchs have worked very hard to keep Western companies out of Russia. They want to control this to themselves. They want the Westerners to bring their money, and they want the Westerners to bring their technology, but they don't want to give the Westerners a very good return if they can help it on their money. And they want to become very rich themselves, which some of them have been very, very successful at doing. Esse é o caso de Mikhail Khodorkovsky, presidente da UCAS, cuja fortuna pessoal é estimada em 15 bilhões de dólares. Aos 40 anos de idade, é o homem mais rico da Rússia. Não contente com o poder financeiro, ele também tem ambições políticas e presidenciais que exibe com arrogância. O presidente russo considera essa atitude como um erro imperdoável que iniciou uma luta mortal entre ambos. Assim começou o caso UCAS, um episódio político cheio de novos lances que chegam às manchetes dos jornais internacionais. Khodorkovsky foi acusado de evasão fiscal, fraude em larga escala e depredação de propriedades. A sede de sua empresa foi investigada e documentos foram apreendidos. Khodorkovsky reagiu com arrogância a esse ataque. Исчерпала ли прокуратура весь набор законных методов? Исчерпала уже давно. Исчерпала ли она весь набор незаконных методов? Нет, конечно, незаконные методы у нас имеют гораздо большую историю, и, слава богу, я надеюсь, что часть из них в современном обществе просто невозможна. Putin mostrou-se virtuoso quando lhe fizeram perguntas em uma entrevista coletiva. Так же, как и перед законом, должны быть равны все. И скромный клерк, и госчиновник, даже самого высокого ранга, рядовой гражданин, средний предприниматель, крупный бизнесмен. Вне зависимости от того, сколько миллиардов долларов числится на его личных или корпоративных счетах. Все спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить. А правительство прошу в эту дискуссию не втягиваться. Embora a justiça estivesse se fechando sobre Khodorkovsky, ele parecia sereno. Deu esta entrevista ao voltar do Sun Valley Forum, que reuniu os mais ricos e famosos executivos do mundo. К глубокому сожалению, я думаю, что резоны носят исключительно политический характер, а какие силы стоят за этим, я думаю, что вы и без меня догадываетесь. Спасибо большое. Все, господа. Хорошо? Нормально? Pouco tempo depois dessa declaração, Khodorkovsky foi preso no antigo estilo da KGB. Depois de um julgamento rápido, foi condenado a 5 anos de prisão. Essa pena recebeu muito apoio da opinião pública, que acha que ele merecia mais. A empresa foi fechada. O Estado ficou com a maior parte em um leilão fraudulento através da Rosneft, uma companhia nacionalizada cujo diretor é muito amigo de Putin. O caso UCAS foi um alerta para a oligarquia do petróleo e para as grandes companhias dos países industrializados. Como no tempo dos soviéticos, o governo de Putin controla o petróleo. As grandes companhias que tiveram uma amarga lição na Rússia preferem países mais abertos a investidores estrangeiros. É assim nos novos países do Mar Cáspio, cujo anseio por moedas ocidentais combina com a necessidade das companhias por petróleo. Política do oleoduto. Doze anos depois de o Azerbaijão proclamar a independência depois da queda do bloco soviético, sua capital, Baku, é novamente a meca do petróleo. É um resultado justo.
No final do século XIX, os pioneiros do petróleo, os irmãos Nobel, Rothschild e as primeiras grandes companhias, como a Standard Oil e a Shell, já lutavam para controlar as imensas jazidas do Mar Cáspio. Por seu tamanho e riqueza, essas jazidas transformaram os antigos czares nos maiores produtores de petróleo, com os Estados Unidos em segundo lugar. As grandes companhias que haviam sido expulsas depois da Revolução Bolchevique voltaram mais forte do que nunca no início dos anos 90, atraídas pela nova terra prometida do ouro negro. Mesmo que as reservas não sejam tão grandes quanto foi anunciado, as jazidas petrolíferas do Azerbaijão, do Cazaquistão e do Mar Cáspio ainda são uma fonte importante para o mercado mundial. Especialmente porque as grandes companhias estão em bons termos com as autoridades locais. Mas os países do Mar Cáspio, ainda mais interiores que a Sibéria, enfrentam sérios problemas para transportar o petróleo. Para eles, essa é uma questão política, técnica e financeira. Pensaram primeiro em construir um oleoduto através do Irã até o Golfo Pérsico. Apesar de mais curto e mais barato que os outros projetos, foi rejeitado pelos americanos por motivos óbvios. There's a concept, a term we coined here called pipeline politics. And the problem is that Kazakhstan and Azerbaijan are landlocked. They're at the wrong end of the Black Sea. And to get the oil out, they either have to pipe the oil out through Russia and then through ship out through the Bosporus, which creates problems. There is an environmental disaster in the waiting in terms of tankers going in and out of the Bosporus. Or a proposed pipeline from Baku up to Tbilisi in Georgia down to Ceyhan in Turkey. Now, there's some problems with this line also, in the sense that Georgia is not one of the most stable countries. It's one of the most difficult, dangerous places in the world. It's very corrupt. Apesar das desvantagens e da raiva dos russos que já controlaram o petróleo do Cáspio, um consórcio de 11 grandes companhias, liderado pela British Petroleum Amoco, concordou com o projeto de um oleoduto de Baku por Tbilisi até Ceyhan, no Mar Mediterrâneo. Em 18 de setembro de 2002, a construção foi iniciada com grande pompa pelos chefes de Estado do Azerbaijão, Geórgia e Turquia, países atravessados pelo oleoduto e pelo secretário de Energia americano. Essa obra apresentou todos os problemas possíveis e quebrou todos os recordes. A mais cara, 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A mais longa, 1.750 quilômetros formados por 150 mil segmentos para soldar e enterrar no solo. 1.500 rios e 3.000 metros de passagens suspensas para cruzar. Perigos ambientais a evitar em áreas protegidas como a região de Barjone, na Geórgia, famosa por sua água mineral. Além da ameaça de guerra civil, o que explica a presença de conselheiros militares americanos na Geórgia. Esse é o preço a pagar por 1 milhão de barris por dia de petróleo do Mar Cáspio, que chegarão aos países ocidentais para substituir o petróleo do Mar do Norte. Graças a essa saída para o Mediterrâneo, os petroleiros não precisarão navegar por estreitos perigosos como o Bósforo, já congestionado com 50 mil navios e 10 mil petroleiros por ano. Há uma ameaça constante de que ocorra uma imensa catástrofe ambiental. O mais novo paraíso do petróleo é o Golfo da Guiné. O ponto de partida do tráfico de escravos é novamente procurado por ocidentais, mas o motivo é outro: petróleo. A África nas profundezas da escuridão. A extensão da riqueza de petróleo no Golfo da Guiné foi revelada na virada do século. Em 2001, 7 dos 8 bilhões de barris de óleo cru nas novas reservas mundiais vieram da África Ocidental.
A aventura do petróleo expandiu-se depressa depois das guerras pela independência. Nessa época, as jazidas continuavam sob o poder das antigas potências coloniais que ainda controlavam a economia, a política e a cultura de suas ex-colônias além-mar. Foi assim com a França, que se lançou em grandes campanhas exploratórias. Apesar de todos os elogios aos franceses, eles bem sabem que a conquista do petróleo africano oculta uma realidade nada gloriosa. A sombria cooperação franco-africana criada por de Gaulle nos anos 60 floresceu nos países do Golfo da Guiné, onde se estabeleceu a companhia estatal Elf Actan. Nesses países recém-independentes e corruptos, as relações entre os líderes políticos e as companhias estrangeiras baseavam-se em suborno. Mais união. A Elf Actan submetia-se a isso, com a cumplicidade benevolente do ministro francês para a cooperação. Era o preço a pagar para controlar as atividades na África. Nas décadas seguintes, a companhia estatal passou dos limites. Fundos secretos, suborno, caixa 2, sem que os governos percebessem. O caso Elf só foi esclarecido depois de 8 anos de investigações conduzidas por 2 juízes corajosos. Testemunhas e culpados foram confrontados em um julgamento que parecia não ter fim. Depoimentos e confissões retrataram de modo exemplar o crime econômico e os delitos desses delinquentes engravatados. Todavia, a Elf não era a única a agir assim. Essa era a regra para todos que quisessem entrar no negócio petrolífero na África. Como diz a expressão, ticket de entrada. Os americanos compraram muitos tickets, pois, segundo os especialistas do Pentágono, o petróleo do Golfo da Guiné era uma prioridade estratégica. Não é preciso construir oleodutos como no Cáucaso ou na Sibéria, pois o óleo cru sai do mar e é diretamente transportado por petroleiros para o Texas e a Louisiana, atravessando o oceano pela rota dos navios negreiros. O que deveria ser uma fonte de riqueza para a Nigéria, Guiné Equatorial e Angola só beneficia uma minoria de poderosos. Ainda pior, causou vários problemas para a população. Há muitas contradições. O petróleo vai para os tanques dos petroleiros, mas a escassez de combustível é tanta que ocorrem distúrbios nos postos de gasolina. A população exasperada não hesita em abrir buracos nos oleodutos para roubar petróleo, apesar do risco de explosões que destroem aldeias. Qual a importância das populações carentes diante do valor do petróleo para os países responsáveis por 16% das importações americanas, quase o mesmo que a Arábia Saudita? Os países ocidentais podem dispensar o petróleo saudita? De modo algum. Le problème de l'intérêt du pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas tellement le court terme. À court terme, il y a assez de capacité. Quand je dis court terme, dans les 3-5 prochaines années, il y a assez de pétrole dans le reste du monde pour pouvoir satisfaire tranquillement les besoins de l'économie mondiale. Mais au-delà de 10 ans, et ce n'est rien 10 ans dans le monde de la stratégie,
Dans le monde de l'énergie aussi, ce n'est rien 10 ans. 10 ans, c'est vraiment rien. C'est le temps de découvrir et de développer un gisement pétrolier, en gros, ou gazier. Eh bien, dans le monde de l'énergie, on sait que dans 10 ans, eh bien, les capacités de production hors de l'OPEP seront utilisées au maximum, que certaines d'entre elles commenceront à décliner et que pour satisfaire les besoins de l'humanité, il faudra mobiliser sur une plus grande échelle encore le Moyen-Orient. Alors on imagine aujourd'hui les modèles qui tournent, les meilleurs, ceux du département d'État de l'énergie, ceux de l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, prédisent qu'il faudra que les pays du Moyen-Orient doublent leur production dans les 15 prochaines années. As jazidas petrolíferas do Oriente Médio, que são o último fornecedor para a crescente demanda e representam metade da riqueza atual em petróleo, podem esgotar-se rapidamente. O que acontecerá depois? Como disse um saudita, meu pai andava de camelo, eu dirijo um carro, meu filho pilota um jato e meu neto andará de camelo. Essa piada repete os especialistas que se perguntam quando vai acontecer. Amanhã, depois de amanhã, quando a produção mundial de petróleo vai começar a cair? Essa pergunta, vital para o futuro da humanidade, está diretamente ligada às especificidades geológicas das jazidas e ao modo como são exploradas. Production grows, often driven by the big fields which are found early. And, of course, it takes time to develop all the fields and drill all the little wells and establish the platforms and everything. And production grows and it grows and it grows. And then it levels off a little bit. And then at a certain point, the production begins to decline because the pressure falls in the reservoir. The oil has to move slowly through the rocks. It isn't a big cavern down there full of oil. It's sitting in the minute pore space between the rocks, like a sponge, you could say. So the oil has to move through the rocks, and naturally, as it's taken out, it gets more and more slow to move towards the wellbores. So production declines slowly on a long, long tail. Now, we may never run out of oil, you know, because the last drops, there will always be some drop somewhere. So running out is not really the subject we need to address. The real important point is when the growth of the past, which has driven the world's economy, reaches a top and begins to decline. O geólogo americano Dr. King Huber abordou essa questão há 50 anos. Criou um modelo para prever a quantidade de petróleo remanescente. A curva do Dr. Huber. It turns out that in 1956, when the United States was almost double the oil producer of anyone else in the world, and we'd held that position for the better part of the entire 20th century, the senior scientist at Shell Oil Company, a guy named Dr. M. King Hubbert, of the now famous Hubbert curve, at a technical conference predicted that sometime in the early 1970s the United States was going to peak as an oil province. And once we peaked, it didn't really matter how much we drilled, we were going to go into slow and irreversible decline. This technique I used in 1956, the date is interesting because at that time the curve was still going up very steeply. And the average opinion, informed opinion of the people of the U.S. petroleum industry was that this peak date would not occur before the end of this century. A common expression was it wouldn't happen in my lifetime or my grandchildren could worry about oil. Ao contrário do que pensavam os céticos, as previsões estavam certas. Em 1970, a produção de petróleo dos Estados Unidos atingiu o auge. Isso foi o início de um longo declínio que nenhuma nova descoberta conseguiu impedir. Real critical point of this is that the peak of production comes when half the total has been produced. So this is called the midpoint of depletion. When half of it's gone, we can look at this glass, for example. Half of this glass has been drunk. After this point, one can see that the party's coming to an end eventually. This is the halfway point. We've drunk more than remains.
And so at the end of the day, we're coming down to the end. It's as simple as looking at 3 glasses on a table. It starts full, the halfway point, and it ends. And if you depict this in terms of production or drinking it, well, you reach a peak of what you drink, and eventually the party comes to an end. Os especialistas concordam que o declínio progressivo dos hidrocarbonetos é inevitável, pois são uma forma de energia não renovável. Porém, há 2 pontos de discordância: a data em que a produção de petróleo começará a cair e o nível de produção que será atingido. Aujourd'hui, il y a en gros 2 écoles opposées. Les pessimistes qui nous disent on est très près du pic, c'est dans les 5 à 10 ans qui viennent, et à un niveau peu supérieur au niveau de production mondiale actuel, hein, qui est de 75 millions de barils jour en chiffre rond pour il y a 2 ans, et disons, il pourrait augmenter de 10 ou 15% selon eux. Et puis les optimistes, je vais prendre les plus optimistes, par exemple l'Agence internationale de l'énergie, qui nous dit non, c'est après 2030-2040, et à un niveau très supérieur au niveau actuel, disons, on va continuer à monter sans problème jusqu'à 120 millions de barils jour. Alors, il est difficile de dire qui a tort, qui a raison, mais je crois personnellement que les pessimistes sont plus près de la vérité que la vision officielle d'une production qui pourrait encore augmenter de plus de 50% par rapport à la production actuelle. Je crois que c'est impossible et que le pic, le plus probablement, ce sera d'ailleurs plutôt un plateau qu'un pic, ben c'est dans une vingtaine d'années, c'est-à-dire demain à l'échelle de l'histoire économique. O declínio está próximo. Nossa sociedade e modo de vida serão abalados mais drasticamente do que foram pelas revoluções neolítica e industrial? Well, we're standing here in the extreme west of Ireland, and over there is a Bronze Age tomb, 4,000 years old. And it's often said that the Stone Age didn't end because we ran out of stones. It's perfectly true, we didn't. We found bronze, which is copper, which was mined from little veins around here. And copper and tin put together made bronze, which was a better tool and a better weapon than stone. So we moved from the Stone Age to the Bronze Age, and over the last 2,000 years we've moved to iron, to steel, to the Industrial Revolution just only 200 years ago. And we have seen the enormous expansion of the economy, the world. Everywhere you look, there's been an enormous progress. And many people would say that this progress was driven by money. It's not so. What drove this enormous progress was energy. And most of this energy came from oil in the last 50, 100 years. So when we reach the peak of oil production, which is going to happen any day now, over the next few years, we face the decline of the fundamental energy that has driven the progress for the last century, and we find this decline without, at the moment, any sight of a better substitute. We're not moving from stone to bronze. This time we're moving from bronze back to stone. And therefore this is an absolutely critical subject which will affect every aspect of life. Oil, 90% of transport fuel comes from oil. Transport means trade. And agriculture makes heavy demands upon oil in many ways, to provide synthetic fertilizers, to provide irrigation, to provide transport from the fields to the towns. So we are facing an absolutely critical situation as this fundamental energy begins to decline, and it poses the question of how many people can actually be supported on a planet with declining oil. So this is the most critical subject that we can really address, and it's a very strange thing that such an important matter is not better understood, especially by the world's governments,
and especially by the world's leaders and thinkers. And the reason for this is because there is no particular difficulty in understanding the discovery trends or how big the oil fields are or what remains to be found. This is not a particularly difficult thing to do. It is an issue of mindset. People just cannot bring themselves to think that something fundamental is going to change. And yet, that is the absolute message that the rocks tell us. And you can't change the rocks. They were laid down in the geological past. They're beyond human intervention. So I think we've reached the point when we really have to make a big effort to raise awareness of this thing, to bring this to the attention of the world's leaders, because the tensions of the transition to the new world that dawns is certainly going to be difficult.